Boa noite a todos. Como disse o Cabral, sejam todos muito bem-vindos. Em outra ocasião, nós já fizemos aqui um bate-papo sobre a depressão. Hoje o nosso bate-papo é sobre a ansiedade, mas considerando o tempo que é bastante reduzido, nós não vamos tratar das causas que dão origem à ansiedade. Mas vamos falar especificamente sobre algumas características da ansiedade e algumas ferramentas para que a gente possa lidar com a ansiedade. Porque fontes de situações, de circunstâncias que geram ansiedade, nós temos de sobra. Nós queremos manter a nossa vida equilibrada, nós queremos manter a nossa vida sob controle. E nem tudo está sob o nosso controle. A única coisa que está sob o nosso controle são as nossas ações e os nossos pensamentos. E sempre que nós criamos a expectativa de que algo aconteça conforme a minha necessidade ou a minha vontade, eu gero ansiedade. E a pergunta que eu faço a vocês, para que vocês possam construir comigo essa ideia, quem aqui já teve, por exemplo, eu já sei que temos aqui pelo menos duas pessoas, quem já teve uma crise de ansiedade aqui? Bastante gente batendo, balançando a cabeça. Uma crise de pânico, que é muito similar. Se alguém puder dividir com o grupo, o que sentiu fisicamente, o que sentiu diante de uma crise de ansiedade, uma crise de pânico? O que o corpo apresentou de característica? Falta de ar, com certeza. Alguém mais? Tremo. Muito bem colocado. Dormência. Verdade. Coração acelerado. Bastante gente teve crise de pânico aqui pelo jeito, crise de ansiedade. Mais algum? Sensação de que vai morrer. Medo. Sensação de que vai morrer. Tudo isso. A grande questão é, a crise da ansiedade, a crise do pânico, dispara no organismo todas estas manifestações físicas. O importante e o objetivo do nosso bate-papo é compreender o que desencadeia isso. E uma vez que nós compreendemos o que desencadeia isso no nosso corpo, nós vamos criando consciência e vamos treinando o nosso cérebro para que isso nos afete menos. Não significa dizer que vamos sair daqui já fazendo uma maratona do ponto de vista do controle emocional. Primeiro a gente aprende a engatinhar, depois caminhar e depois a gente corre. Então nós vamos tratar de circunstâncias bem elementares, né? Todos nós fomos criados, nosso organismo foi criado com um sistema muito complexo do nosso cérebro. E existe um sistema do nosso cérebro que é responsável pela nossa preservação, pela nossa integridade física, que diz o seguinte: diante de uma ameaça física ou moral, eu estou para ser assaltado, eu estou diante de uma fera, um leão, um cachorro muito bravo, ou estou diante de um chefe brutal que começa a me humilhar. Nós temos uma resposta do nosso sistema, que está baseado na amígdala, que se chama resposta de luta ou de fuga. Resposta de luta ou de fuga. RLF. Nós fomos concebidos por Deus dessa forma. É a maneira que nós temos para nós preservarmos a nossa integridade. Faz parte de cada um de nós. Diante da ameaça, o nosso corpo começa a reagir diferente para nos preparar para duas coisas: atacar ou correr.
É um sistema de alarme que temos diante de uma ameaça. Então imaginemos que todos nós somos dotados desse sistema de alarme. O que é a síndrome do pânico? O que é a síndrome? O que é esse ataque de pânico? O que é esse ataque de ansiedade? Essa crise? É o nosso sistema de alarme, de fuga ou de luta, disparando quando não é para disparar. Então imagine que você tem a tua residência. Se entra um bandido, o alarme disparou na hora que tem que disparar. É como se a nossa residência estivesse com o alarme disparando aleatoriamente, sem que houvesse qualquer ameaça. Então, não se trata de um fenômeno novo, não se trata de uma circunstância nova ou uma doença nova. Jesus já havia dito lá atrás que as gerações futuras enfrentariam um volume gigantesco de suicídios, porque as pessoas começaram a entrar em processos depressivos numa onda muito grande, por vários motivos, que não é o foco aqui, a discussão de quais são os motivos que nos levam a desenvolver um quadro depressivo e nem quais são os motivos que nos levam a desenvolver um quadro de ansiedade ou uma crise de ansiedade. Um filósofo antigo dizia o seguinte: a ansiedade não tira o problema do amanhã, o problema continua lá, mas a ansiedade me tira a paz de hoje. Então, o que é importante agora? Quem se identifica com essa foto aqui, a mente desse jeito, né? Como é que o meu corpo reage? O que acontece com o meu organismo? E como é que eu combato isso? Tá? Então, como o sistema está desregulado, essa resposta, né, de fuga ou de ataque, isso acontece num sistema nervoso chamado simpático. O cérebro percebe a ameaça, manda informações para as glândulas suprarrenais que ficam em cima do rim. E nós temos uma descarga gigantesca de adrenalina no corpo. O que a descarga gigantesca de adrenalina faz com o nosso corpo para nos preparar para a luta ou para a fuga? Inibe a salivação, dilata a pupila, desregula o sistema respiratório, relaxa os brônquios, a sua troca de oxigênio versus gás carbônico fica completamente desregulada e a pessoa começa a ter falta de ar, a pessoa tem taquicardia, a pessoa sofre medo, a pessoa tem vontade de urinar frequentemente, a pele fica gelada, fica fria, ela pode ter sudorese, ela pode ter um travamento do sistema digestivo, ela pode ter uma diarreia, ela pode ter náuseas, ela fica branca. Por quê? O sangue está sendo jogado para os músculos capazes de nos tirar da circunstância de ameaça, nos preparar para correr ou nos preparar para uma luta. Então, estes são fenômenos absolutamente normais do nosso organismo diante de qualquer ameaça. Normais. O que é importante quando eu falo normais, que eu quero que vocês que enfrentam crises de pânico ou de ansiedade compreendam que essa resposta do organismo de vocês não é anormal e não é uma doença e não é algo que vai fazer algum dano para vocês. O nosso sistema age dessa forma diante da ameaça. A síndrome do pânico ou da ansiedade é a ação desse sistema de forma aleatória, sem que houvesse ali uma ameaça específica. É óbvio que a criatura, diante
de todas as suas circunstâncias, alguns traumas, algumas circunstâncias que passou na vida, o ambiente familiar, de trabalho, da sociedade, das informações que ela absorve, tudo isso pode fazer umas questões fisiológicas, questões físicas, questões genéticas, tudo isso pode fazer um somatório para que ela desenvolva estes quadros. Mas nós não estamos focando na origem disso, e sim na forma de lidarmos com a crise. A primeira coisa que temos que entender é isso. Isso é uma reação normal do corpo. Quando você tem uma crise de ansiedade, quando você tem uma crise de pânico, você não está tendo algo novo porque você desenvolveu algo novo. Não, é só o teu sistema que está preparado para fazer isso, fazendo na hora errada. Basicamente isso. O primeiro impulso que nós devemos ter é como eu lido com isso na hora que acontece. Como eu reajo a essas manifestações no meu organismo. Se existe um sistema que promove tudo isso, que é o sistema simpático, existe um outro sistema, que é o parasimpático, que é o antídoto, é o combate, é o remédio, é o mecanismo que vai fazer com que isso seja abafado, com que isso seja minimizado e eliminado. Um sistema compensa o outro. Aquele te prepara para a guerra, esse te prepara pelo relaxamento. Te prepara para relaxar, para ficar calmo. Um é o contrapeso do outro. O que nós precisamos é do equilíbrio. Então, o que os psiquiatras orientam diante de uma crise de pânico? O que eles orientam diante dessa crise de ansiedade? Primeiro, a compreensão, e é o que nós estamos fazendo aqui, de que isso é uma resposta comum e natural do nosso organismo. Então, o primeiro ponto, na hora que a criatura está diante da crise, ponto número 1, é ter a consciência de que aquilo que está acontecendo é inofensivo. É inofensivo. Não vai me matar. Não vai me fazer acontecer qualquer coisa. Ter a consciência de que aquilo ali é inofensivo. Segundo método, que é comum entre a grande maioria desses psiquiatras. Diante da crise, uma técnica de respiração. Por que uma técnica de respiração? Está aqui o sistema parasimpático para combater essa falta de ar que gera taquicardia e que descompensa a relação oxigênio-gás carbônico. A técnica, e nós vamos fazer todos juntos agora, é a 4-2-4. Você inspira durante 4 segundos, segura por 2 e solta em 4. Todo mundo, vamos lá, vamos. De novo, 4-2-4. Segura 2 e solta 4. Vai fazendo isso diante da crise. Quantas vezes foram necessários? Os cientistas já nos mostraram que, independente de crise, de pânico, não é o cérebro que controla a respiração. É a respiração que controla as nossas emoções. Então, se você, durante alguns segundos, diante da crise, você faz a técnica do 4-2-4, você vai ativar o teu sistema nervoso parasimpático para combater isso aqui, que vai melhorar a tua respiração e que vai desacelerar o teu coração. Outra técnica junto com a respiração, a não ser que tenha muita gente olhando para vocês, mas é as pupilas. Você fazer exercício com as pupilas. Olhando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E aí eu fui descobrir, através desse estudo, por que o meu pai nunca ficou depressivo nem teve ansiedade. Que sempre que ele estava no shopping, passava uma moça bonita, ele estava olhando com o cantinho do olho. Um olho para a moça e olho para a minha mãe, para ver se a mamãe estava olhando. Então ele estava sempre... Nunca teve depressão, nunca teve ansiedade. Respiração, trabalho das pupilas. O que mais que eles nos dizem?
Na hora que está acontecendo a crise, é treinar a mente para colocar a crise no banco do passageiro e não no controle. Porque na hora que vem a crise, se você entra na onda de querer acabar com aquilo rápido, você gera mais ansiedade. Você não consegue frear, você só aumenta a ansiedade. Então compreender de que isso varia, mas pode demorar 5 minutos, pode demorar 10, pode demorar no máximo meia hora. A grande média, eles dizem que é de entre 10 e 30 minutos. É compreender que, sendo inofensivo e que tem um tempo de duração, faz as tuas técnicas e em algum momento ela vai passar. Não deixar que ela assuma o controle. Meu Deus, e agora eu estou aqui no meio do shopping, eu quero desaparecer daqui, eu quero sair daqui, meu Deus, eu vou morrer. Não vai morrer, não vai desaparecer. Senta, começa a exercitar. Isso não é do dia para a noite. Isso é treino. Agora a gente tem que saber para onde correr. A gente tem que saber o que fazer diante das circunstâncias. E por último, o que eles nos orientam? Estes cientistas do cérebro, esses psiquiatras, esses psicólogos. O quarto ponto fundamental é que nós tenhamos pensamentos, treinos mentais, com frases, com textos positivistas, com textos de encorajamento que vão solidificando a tua visão sobre aquele problema, de maneira que ele vai cada vez mais sendo minimizado. O grande problema é o seguinte: quando uma pessoa vai para um psicólogo, o psicólogo consegue acessar 5% dessa criatura, porque apenas 5% é o nosso consciente. 95% daquilo que somos, o que pensamos, o que sentimos, está para baixo da ponta que está para fora do iceberg. Eles não acessam isso. Então, aonde entra a doutrina espírita nesse contexto? Eu tenho um hábito, para quem às vezes tem dificuldade de criar uma disciplina de leitura, eu tenho um hábito, por exemplo, de todas as noites, eu sempre tenho muita insônia, eu coloco uma palestra e apago durante a palestra. Muitas pessoas estudam uma outra língua na hora que estão dormindo, botam lá todos os ensinamentos, enquanto estão dormindo, estão aprendendo. Teu subconsciente aprende naquele momento. Então, considerações breves, né? Os estoicistas, muito antes de Cristo, já diziam: as angústias derivam da nossa tentativa de controlarmos o incontrolável. A gente só gera essas ansiedades porque a gente está extremamente ansioso, com uma sobrecarga absurda de ruminações. O depressivo está sempre olhando para trás, o ansioso está sempre preocupado com o que vai acontecer dali na frente. Por isso que muitas técnicas de terapias com psicólogos, às vezes a criatura insiste com o paciente em ficar olhando para trás. O cara está machucado lá atrás e o depressivo se culpa muito. E quanto mais ele vê que ele está sendo negligente com ele mesmo e com os familiares, mais ele se culpa. Tem que olhar para o presente e para frente. Né? Cada caso é um caso, mas existe uma unanimidade em relação a isso. Outros estoicos, não é o que acontece com você, mas é como você reage ao problema. Não importa o tamanho da bomba que aparecer no teu colo agora, cada um vai reagir de uma maneira diferente. Eu posso me descabelar todinho, ou eu posso ter um pouco mais de serenidade, apesar de saber que é um problema. O problema não muda de natureza porque você se descabela. O problema não muda de natureza porque você vai passar mal por causa daquilo. Ele não muda, ele está lá para ser resolvido. A leitura do começo traduz isso. Os problemas, as angústias, os aguilhões estão aqui para nos fazer crescer. É um processo educativo. E a gente olha um processo de punição, né? Essa aqui é importantíssima. Sêneca. Nós estamos normalmente mais assustados do que machucados e sofremos mais na imaginação do que na realidade. Quantos problemas a gente fica ruminando, achando que vão acontecer de uma forma e não acontecem?
acontece completamente diferente, aparece uma solução nova. A gente não sabe nem se vai conseguir acordar vivo para lidar com aquele problema. E quanto mais serenidade a gente busca, quanto mais fé em Deus a gente busca, parece que melhores são os caminhos da solução desses problemas. Então, nós precisamos racionalizar a angústia. Nós não podemos permitir que sejamos sequestrados por este universo de emoções. Em inglês se chama mental hijack, ou seja, é quando as emoções tomam conta de ti e tu vira passageiro. Eu preciso consolidar dentro de mim uma maneira de pensar, uma maneira de enxergar a vida, de enxergar os problemas, de enxergar as angústias de cima da colina, de cima do morro, e não lá embaixo me debatendo. Quando o problema bate na minha porta, eu estou lá embaixo. Eu preciso criar o exercício de subir, ponderar e contextualizar, racionalizar. O que é esse problema agora, daqui 10 anos? O que é esse problema agora, daqui 5 anos? Não vai ser nada. O pior de todos os problemas, o falecimento, a morte de alguém que nós amamos muito, ainda assim, não perdeu. É uma separação temporária. Não estamos dizendo que é fácil. Mas o Espiritismo mostra que essa criatura não viajou por nada e que haverá sim o reencontro das criaturas que se amam. Então, até no pior caso, existe uma solução, existe uma consolação. Que tempo para voar. Então, primeira questão da racionalização da angústia. Vou tentar ser breve. Todas as dores que nos visitam têm uma causa. Vidas anteriores ou nessa vida presente. Mas só tem um autor, nós. Tudo aquilo que eu fiz de equivocado, em outras vidas ou nessa, voltam para cá. Não cai uma folha da árvore sem que Deus saiba. Nós somos responsáveis, nós é que assinamos a nossa própria sentença. Então, compreender que não existe o acaso e que não existe vítima nesse processo. A dor que me visita me pertence. Ah, mas fulano que trouxe. Ele está sendo só o mensageiro. Eu sou responsável. É assumir a responsabilidade, não é assumir a culpa, não é viver mergulhado na culpa. Ai meu Deus, eu sou um bosta, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, é compreender. Errei porque todo mundo erra. Quem é que não erra nessa vida? É o que a gente costuma dizer aqui para os nossos irmãos que aparecem. Às vezes mergulhado na culpa. Todos nós aqui erramos. A questão é, assume a responsabilidade. Responsabilidade perante ti mesmo. Errei, como é que eu faço disso um processo educativo? Como é que eu aprendo com isso para não voltar a sofrer? Porque o sofrimento vem para me ensinar que isso dói. Não quero passar de novo. Mas me pertence. Não pertence a mais ninguém. Então, conhecer, através da doutrina espírita, justiça das aflições. Causas atuais e causas anteriores dos sofrimentos. Nós mesmos. Abandonar as angústias que não estão no nosso controle. É querer controlar o incontrolável. Se amanhã a nossa empresa vai quebrar porque vai vir uma crise mundial, não está no nosso controle. Fazer uma boa gestão da empresa está no nosso controle. Se o meu patrão vai me demitir, não está no meu controle. Eu fazer o melhor do meu profissionalismo dentro da empresa está no meu controle. Se a minha esposa, o meu marido, amanhã vão casar com outro, não está no meu controle. O quanto eu fiz a minha parte enquanto estava na relação. É o que está no meu controle. Se, por acaso, eu tenho a consciência de que fiz de tudo certo diante de qualquer circunstância e ainda assim esse problema apareceu, é compreender que existe ali um ensinamento. Compreender que todas estas circunstâncias estão aqui para nos ensinar. Então, sofrer na expectativa, será que eu vou ser demitido? Será que eu vou ser abandonado?
Será que meu filho vai desencarnar? Será que eu vou passar naquele concurso? Será que... A criatura não vive o hoje, ela vive o amanhã numa ruminação que sequer vai acontecer. Controlar o hoje. Eu posso controlar o que eu faço hoje, que vai ter reflexo amanhã. Compreender que o peso do passado e a incerteza do futuro são duas âncoras que pesam sobre a vida, limitando a nossa liberdade. Nós passamos uma vida inteira querendo alcançar objetivos. Vários. A gente luta incessantemente, a mente fica trabalhando dia, tarde, noite, para alcançar aqueles objetivos. Quantos objetivos são alcançados pela força do pensamento, pelo esforço, mas a que preço? Qual o equilíbrio que está existindo com o presente? De que vale, por exemplo, um pai que, com a desculpa de querer dar o maior conforto para o filho, passa anos longe de um filho? Tudo tem que ter equilíbrio. A criatura que simplesmente se projeta para as conquistas do futuro desesperadamente ou com muito afinco, esquecendo o presente, não está vivendo. Da mesma forma, as criaturas que vivem com a nostalgia do passado. Dois tipos de nostalgia, as boas e as ruins. Ai, como era bom aquele tempo. Ai, como era bom estar com fulano ou com ciclano. Como era boa a minha vida na cidade tal. Passou, está morto por natureza, não volta mais. O dia de ontem não volta mais. As circunstâncias negativas. Ah, porque eu passei por uma dificuldade muito grande, ou porque eu fiz tal lambança. Está enterrado, ficou lá atrás. Nós somos o hoje. O passado já foi. Mas eu garanto para vocês que 99% da população ou vive no passado, ou toca a cabeça lá na frente. Quantas criaturas deixam de viver o hoje na presença das pessoas que amam, porque essa mente está lá atrás ou está lá na frente? E ficam doentes. As pessoas desenvolvem sistemas cancerígenos, porque a mente não se desprende de angústias, a mente não se desprende de dores que lhe foram causadas, não perdoam. É o que a gente diz também para os nossos amigos que aqui aparecem. O maior beneficiário do perdão é quem perdoa, que tu se livra da carga, porque se tu não perdoa, significa que todos os dias tu revive aquele problema. Tu fica se lembrando daquilo nos detalhes ainda. Revivendo a dor. Já não doeu bastante? Para que reviver a dor? É o que eu digo sempre dessas músicas de chifrudo, dessas músicas de sertanejo, que, é uma sofrência só. Se o cara foi traído, se a mulher foi traída, escuta uma música dessa, vai para um bar encher a cara de cachaça, o cara se mata, porque ele vai reviver e viver e reviver a dor daquele momento. Não, a vida anda para frente. Deixa para trás, vira a página. O mundo tem 8 bilhões agora de pessoas, não é mais 7. 8 bilhões. É aquela que te fez mal que tu queres ter do teu lado? 8 bilhões e só aquela que vai te fazer feliz? É muita miopia. É porque o nosso ego diz assim, não, eu quero aquela. Porque aquela lá me fez isso. E quanto mais a outra espizinha, mais ela quer. Quanto mais despreza, mais o outro quer. O ser humano é assim, porque o ego, nós somos igual uma criança. Se o brinquedo quebra, eu choro. Se eu ignoro o brinquedo, aí eu não choro tanto. Então, se o ser humano decide largar o outro se desespera. Pode ser banguela, ascendente, o que for, vira uma rainha, a coisa mais linda do mundo. E só quer aquela. Esquece que tem 8 bilhões de pessoas no universo. Então, se livrar dessas amarras, ter gratidão por tantas coisas que Deus nos coloca. E aí vem duas questões que estão vinculadas, que eu já falei aqui em outras palestras. Adaptação hedônica e valorização negativa. O que é adaptação hedônica? Principalmente o depressivo. O depressivo, ele para de ver valor em tudo e se culpa muitas vezes que não abraça sequer um filho. Mas não é culpa dele. Ele está
organicamente funcionando daquela forma. Ele tem distúrbios da afetividade. Ele não consegue ser diferente. Mas ele se culpa. E quanto mais aquilo acontece, mais ele se afunda na culpa. A adaptação hedônica acontece da mesma forma que o depressivo. Ele começa a parar de ver valor naquilo que ele tem de importante. A criatura para de valorizar o filho, para de valorizar o trabalho, para de valorizar a esposa, para de valorizar a família, o pai, a mãe. Quando morre ou quando perde, meu Deus, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz diferente? Por que eu não cuidei bem? Por que eu não dei mais carinho? Por que eu não dei mais amor? Quando perde é que começa a enxergar a lambança que fez. A gente se adapta. Parece que está ali, está garantido, está conquistado. Por isso tem muita gente que trata muito bem os outros lá fora e dentro de casa não trata tão bem assim, porque acha que está ganho. E é igual relacionamento homem e mulher. É um jogo que você tem que fazer gol todo dia. O time não está ganho, o jogo não está ganho, o campeonato não está ganho. Você tem que conquistar todos os dias. Você tem que se melhorar todos os dias como marido ou como mulher, ou namorado ou namorada. Então você se adapta. Se você se adapta e acha que está ganho, você vai perder e o tombo vai ser grande. E aí vem, para encerrar, valorização, é o penúltimo aqui na verdade, valorização negativa. Isso tem a ver com a gratidão. Cientificamente comprovado, as criaturas mais gratas na face da Terra são as mais felizes, porque a gratidão gera saúde. A gratidão gera uma forma de ver a vida que te mantém imune a doenças. Porque a criatura que, diante de qualquer problema, ainda assim acorda, olha, eu tenho pernas, tem gente que não tem perna. Ah, quebrou a empresa, quebrou, posso reconstruir. Perdi o emprego, perdi minha casa na enchente, perdi, mas eu posso reconstruir. Mas eu me levanto todos os dias com as minhas pernas. Pode ter valor maior do que esse? Eu enxergo, eu vejo, eu consigo ver os meus filhos, eu consigo ver a natureza. Não tem preço. Mas a gente se acostuma e para de valorizar. Então, a valorização negativa é que diante de um problema, você está mergulhado lá na tua crise, começa a olhar circunstâncias muito piores. Está ruim isso aqui? Está ruim. Mas e se eu perder hoje os meus filhos? E se eu perder a minha capacidade de caminhar? Ou se hoje eu descobrir que eu estou com um câncer já em fase avançadíssima, eu não tenho mais tempo de nada, aquilo que você estava vivendo se torna um cisco no olho. Valorização negativa associado à gratidão. E por último, lá no Evangelho, por isso que é importante que todos tenhamos o Evangelho e leiamos esse capítulo que se chama O Ponto de Vista. O ponto de vista, para concluir, eles nos ensinam a fazer aquilo que a gente falou aqui. Eu estou diante do problema. Eu aprendo a subir no topo da montanha e olhar o problema de cima. De maneira que esse problema, quando bate a minha porta, não importa qual o tamanho do problema, ele não me consuma. Ele não me destrua, que eu não seja completamente dominado por este problema. Porque o ponto de vista, segundo o Espiritismo, nos mostra principalmente que tudo aqui na vida passa. Não tem dor que não passe, assim como não tem euforia que também não passe. É tudo um equilíbrio. Compreender a brevidade da nossa vida aqui na Terra. Compreender que todas essas mesquinharias que muitas pessoas lutam pelo poder econômico, político, seja do que for, isso é muito pueril, desaparece. E não desaparece quando está velho. A gente pode estar ainda em tenra idade e deixar tudo para trás. Compreender que tudo isso é muito breve. Que todas as dores têm um significado, que é o de nos fazer crescer, não nos punir. Então, só lendo este capítulo, esse texto, para a gente compreender isso. Que a insignificância desses problemas que nos batem à porta é muito grande. E nós estamos pegando os nossos problemas e transformando num monstro absurdo. E esses problemas não têm essa dimensão. Quando nós analisamos a trajetória do espírito ao longo de inúmeras vidas, essa aqui é só mais uma. E todos esses detalhezinhos não têm essa importância toda. O problema econômico existe hoje,
amanhã ele não existe mais. Os problemas de amor existem hoje, amanhã não existem mais, a não ser que amarremos a nossa âncora no passado. A doença de hoje, eu posso estar doente. O que eu não devo ser é ser doente. Coisas diferentes. Então, compreender o nosso papel na Terra, compreender a insignificância dos problemas que nos visitam e o significado dos problemas que nos visitam, nos ajudam a lidar com isso, de forma que a mente focada, a mente voltada para ideias de otimismo, para ideias de confiança, para ideias de fé, nós ficamos menos sujeitos a estas crises, porque a gente sabe que aquilo ali também vai passar. Então, só para resumir as técnicas ali, a capacidade de entender que isso ali é inofensivo, técnicas de respiração, do globo ocular, ter a consciência de que aquilo não pode te dominar, fica no banco do passageiro, questão de minutos já vai passar, e construir ideias, construir pensamentos dentro de ti, que não estão no Instagram, não estão no celular, estão em fontes de informação que vão consolidar dentro de ti ideias que vão te preparar para a vida. O ser humano precisa de uma filosofia de vida. E a doutrina espírita, entre muitas, nos dá esse caminho. O tema é extenso, eu passei aqui até do prazo, peço desculpas, mas a gente fica por aqui. Obrigado pela paciência de todos aí.